todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo regional. E vamos receber novamente aqui o Felipe Gremmelmaier, que é vereador, escritor, corredor, um viajante, né? E tem sempre muito a nos compartilhar aqui com a gente, muitas experiências e muitas atividades ligadas ao turismo, ao esporte. E agora ele também é mestre em hospitalidade e... Turismo e hospitalidade. Turismo e hospitalidade. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Aline, prazer é todo meu poder retornar aqui, né? Um programa que eu admiro, e tu sabe o quanto eu admiro essa tua forma de lidar com essa programação. A gente tem algo muito em comum, né? Que são as viagens, né? A gente gostar de conhecer lugares novos, que a gente acaba aprendendo demais com tudo isso, né? Não só estando no local, mas durante todo o período de pesquisa, né? De organização de um momento desses, a gente acaba aprendendo muito. Então, quero te agradecer novamente o convite e poder retornar aqui. Isso aí, é um prazer recebê-lo. Então, Felipe, vereador desde 2005, né? Quase 20 anos, né? Atuando. E, enfim, queria que falasse um pouquinho da tua história, né? E de como se manter esse entusiasmo que tu tens, né? Durante todo esse período, né? Tu sabe que é um desafio constante, né? É um desafio constante. Acho que algo que eu sempre procurei fazer nesse período, eu sou vereador desde 2005, mas eu fui por um período secretário de esportes da cidade, né, no governo Sartori, 2009, 10 e 11. Daí eu me licenciei da Câmara por esse período. Depois, no governo do prefeito Alceu Barbosa Velho, eu fui secretário de governo por 1 ano e meio, mais ou menos. E fui presidente da Câmara em 2017 também. E nesse período todo eu sempre procurei continuar estudando, né? Eu fiz uma extensão em marketing político, fiz um pós-graduação em administração pública e gestão de cidades, aí fiz o meu mestrado agora em turismo e hospitalidade, uma área que eu gosto muito, que eu aprendi muito fazendo esse mestrado aqui na nossa universidade, né? A gente tem aqui a UX com um mestrado e um doutorado, né, com altíssimo conceito no Brasil inteiro, aqui na nossa região, né, à disposição da gente. Então, fiz esse curso, né, essa qualificação aqui na universidade e aproveitei muito, né, procuro aproveitar muito esse conhecimento para poder transformar ele em defesas minhas na Câmara, em políticas públicas, em incentivo, enfim. Eu tenho certeza que quanto mais a gente busca o aprendizado, mais a gente tem condições de colocar isso em prática nas mais variadas situações. E turismo de nostalgia, né, que foi a tua defesa, né, de tese de mestrado, que eu achei um tema fantástico, assim, né, que a gente vive esse turismo muitas vezes e muitas vezes não se associa como uma parte técnica, né? Que interessante. A minha dissertação no mestrado eu fiz sobre turismo esportivo de nostalgia, né, e para as pessoas entenderem, eu fiz uma pesquisa, escolhi 4 equipes de Caxias do Sul, que é a Enxuta e o Vasco, né, que são equipes de futebol de salão que não existem mais hoje, e o Caxias do Juventude, que estão aí, e aí fiz uma pesquisa histórica, né, de vários fatos marcantes da história desses 4 clubes, mostrando a capacidade que o turismo esportivo de nostalgia tem, né, na memória, na história, na cultura, no desenvolvimento da cidade, na criação de produtos turísticos através do turismo esportivo de nostalgia. Enfim, foi uma pesquisa bastante extensa, né, que precisei entrar muito nos antigos jornais da cidade para buscar essas informações, mas ficou um projeto bem interessante. Eu gostei particularmente muito disso, porque eu fiz em cima do turismo esportivo de nostalgia. Mas ele não me proíbe que a gente faça do turismo cultural de nostalgia ou do turismo histórico de nostalgia, que é uma coisa muito forte, né? Então a gente pode adaptar a questão da nostalgia para várias áreas, né, que a gente tem interesse e que a gente possa criar produtos turísticos, culturais, esportivos, enfim. Ele permite isso, né? E aí eu fiz entrevistas, né, no meio desse processo todo. Conversei com muita gente que viveu a história desses clubes para buscar mais informações, e aí foi testado, foi aprovado e foi aceito pela banca na minha defesa.
porque, né, se vem de um passado recente de famílias numerosas, né, que todas as comunidades do interior também tinham seus campos de futebol, né, que acontecia muito mais eventos esportivos, né, e quem, né, de nós que está nos assistindo não passa por esses campos e não lembre com uma saudade, né, com uma nostalgia de bons momentos que passamos aí, ou, né, em outros estádios, né? Então, realmente faz todo sentido, faz muito sentido, né? Sem dúvida. E locais que não existem mais, né, Aline? Sim. Locais que não existem mais, estádios que não existem mais, ou pontos de encontro que hoje estão totalmente modificados e que isso veio no relato, né? Então, são várias formas que a gente pode fazer esse pensamento de nostalgia e utilizar ele pelo bem da cidade, né? Sim. De fazer um resgate histórico, de buscar essa questão. Preservar também essa história, porque preservar a memória, os fatos, né, vão se perdendo, o material também vai se perdendo. E, enfim, a história se perde, né? Se ela não for preservada. Se a gente não preservar e não tornar isso público, né? Gerar algo que eu defendo muito, né? Que é o engajamento comunitário, né? Que a comunidade abrace a sua própria comunidade. Né, que a gente possa entender onde é que nós estamos morando, o que aconteceu, por que Farroupilha chegou no momento que vive hoje. Porque muita gente ajudou a construir, né, das mais variadas formas. Né, quantas áreas foram recuperadas aqui, né, áreas históricas da cidade, que hoje servem para café, né, que podem vir a ser agências de turismo, que podem vir a ser restaurante, como já são. Sim. Enfim, então esse resgate histórico, né, a preservação dos prédios históricos, enfim, a gente vai entrando em várias searas, todas elas fazem parte dessa questão da nostalgia, mas que ela pode gerar emprego, pode gerar renda, né, pode gerar desenvolvimento, pode gerar preservação histórica. Então tudo isso está envolvido nessa ideia da nostalgia. A Farroupilha deu um passo grande, né? Eu achei uma atitude muito sensata, né? Que tinha um imbróglio familiar muito grande com o Moinho Covolã, né? E a prefeitura adquiriu o prédio, né? Agora a gente torce e cobra também, né? Do poder público para que o espaço seja utilizado e preservado, né? Porque é a história de... Caxias, a gente está vivendo uma situação parecida, que é o prédio da Maesa, né? É um prédio histórico em Caxias do Sul, é um espaço de 53 mil metros quadrados. Nossa, muito grande. Né? E agora está sendo feita uma consulta pública na cidade para ver a destinação que esse espaço todo vai ter, com espaço para secretarias municipais, para mercado público, para hotel, enfim, as possibilidades são muito grandes, até pelo tamanho que tem. Né? Então eu espero que nos próximos anos aí tenha um planejamento de revitalização desse espaço para 12 anos. Né? É um espaço muito grande e é o debate efervescente na cidade hoje, é a ocupação desse prédio histórico da Maesa. Então, ali dentro vai ter espaço para muita coisa, né? E muita coisa que a gente gosta de conhecer em outras cidades, né? Os mercados públicos, os artesanatos, restaurantes. Isso comporta isso, comporta, porque vai virar um grande ponto turístico, inclusive, né? Sim. Vira um grande ponto de referência, não de Caxias, né? Mas de toda a região. E, Felipe, outra questão, né? Porque, assim, como leigo, a gente não tem muito conhecimento, né, na gestão pública, né? Mas, assim, o que o vereador pode e o que ele tem a competência para fazer em ações que desenvolvam o turismo? Olha, eu acredito que a gente tem várias funções nessa questão. A primeira delas é defender o turismo da cidade, né? Nós temos que entender a importância que tem o turismo, o quanto o turismo pode dar de retorno para a cidade, né? E aí o turismo pode caminhar junto com outras áreas, né? Que é o esporte, que é a cultura, enfim, são várias áreas que o turismo pode andar ao lado, né? Ao lado, desenvolvimento econômico, enfim. São diversas que o turismo acaba colaborando para a arrecadação da cidade, gerando emprego, gerando renda, mas precisa de investimento. Então, na Câmara, eu tenho defendido o turismo por muito tempo já. Né? Quando teve o debate do Plano Municipal de Turismo, debater o plano, qual é o formato do plano, né? A própria marca da cidade, de que forma o turismo pode ser incentivado em Caxias do Sul. E não digo só em criação de projetos de lei, né? Nós temos muitas leis nas cidades já. O que a gente precisa é trabalhar um incentivo, é mostrar a importância que o turismo tem. E eu procuro trabalhar nesse formato, né? Nessa luta da preservação dos prédios históricos. Eu estou com um projeto protocolado lá na Câmara em Caxias, que tá no Executivo agora, que é de incentivo à recuperação de prédios históricos, né? Sejam eles públicos ou privados. Eu acho que é importantíssimo que o município incentive isso. Né? De que forma?
muitas vezes isentando ISS ou dando um desconto ou isentando IPTU por um período, né? Então são várias formas que a gente procura debater o turismo através da Câmara de Vereadores. Então, querendo, dá. Querendo, tendo boa Dá, vontade dá. do vereador. O que dá. basta é acreditar que o turismo é uma forma, né, de desenvolvimento econômico. Porque não é só o lazer, né? É toda uma economia que gira, né? Famílias que vivem disso. Eu gosto de citar um exemplo, que inclusive é de Caxias do Sul, que eu acho um exemplo lindo do turismo, que é os Caminhos do Morango, que eu conheço a Simone, e ela tinha um aviário. E abatia galinhas, né? E ela disse que ela não gostava de conviver com a morte, né? Que, enfim, dos frangos. E no lugar do aviário, ela plantou morangos, e hoje ela tem várias ações ligadas ao morango, enfim. E ela tá muito realizada, toda a família, tem vizinhos que trabalham também. E ela hoje é uma pessoa com muito mais qualidade de vida, com mais renda e mais feliz. São formas, né? E outra coisa que a gente tem que entender, e eu defendo muito isso também, Aline, sabe? É que o turismo ele não é Caxias, ele não é Farroupilha, ele não é Bento, não é Flores da Cunha, é a Serra Gaúcha. Sim. Nós temos que pensar o turismo de forma regional. Então nós Porque temos. o turista vê dessa forma também. Ele enxerga dessa forma, ele não vem pra ficar 7 dias em Caxias, 7 dias em Farroupilha. Ele nem sabe muitas vezes em que município ele está. Em que município ele está, é isso. Então, quando a gente trabalha Serra Gaúcha e Caxias e Farroupilha, tem uma situação que é diferente um pouco, porque nós estamos no meio, né, da região das Hortênsias, do Vale dos Vinhedos e dos Campos de Cima da Serra. Então, nós estamos no meio dessas regiões todas. E com o aeroporto. E com o aeroporto. Que é caminho de Gramado, que muitos utilizam para isso. É caminho de Gramado, nós temos uma ligação fácil com o litoral, temos uma ligação fácil com a capital, né? Então nós estamos muito bem posicionados e nós temos que pensar o turismo como Serra Gaúcha. E eu defendo muito isso, que a gente enxergue o turismo de Caxias, de Farroupilha, de São Marcos, enfim, todas as cidades que nos cercam aqui, que a gente enxergue ela como algo regional. E sendo regional, todo mundo vai ganhar com isso. E vai ganhar mesmo, né? Vai ganhar dinheiro, vai ganhar visitação. As empresas que estão preparadas vão receber muitos turistas, vai ter consumo, vai ter venda. O posto de combustível, a farmácia, todo mundo... A agência de viagens, o taxista, o motorista de aplicativo, enfim, todo mundo, toda essa rede acaba sendo beneficiada. E também tem um trabalho a ser feito com a população também, dela ver isso como algo bom, porque muitas vezes aqui da nossa cultura, o turista, ele é como alguém de fora, alguém que não é muito bem-vindo em algumas situações. Então tem que também fazer um trabalho com a população também, né? De ser bem, de tratar bem, né? Essa é uma grande defesa que eu tenho, que é a questão do engajamento comunitário, né? Nós precisamos, os municípios precisam ensinar a população a receber as pessoas, né? E a gente pensa, tu vai numa cidade desconhecida, quem é que tu vai procurar para pedir informação? Normalmente um policial, porque te traz confiança. Tu vai parar num posto de gasolina, tu vai conversar com um frentista para que ele te dê dicas, né? Tu vai parar no comércio e os municípios estão investindo nisso, estão incentivando que essas pessoas saibam defender a sua cidade, né? Os municípios fazem questão de que essas pessoas tenham conhecimento, né, de que cidade eles vivem, o que aquela cidade tem, o que está aberto à noite, o que abre à tarde, aonde eles podem indicar para ir visitar. Então a gente precisa gerar engajamento comunitário e, na minha visão, isso é um papel do poder público, que é treinar as pessoas, treinar as camareiras, os recepcionistas, os garçons. Essas pessoas precisam receber treinamento, né? Eles já foram procurados para fazer treinamento, para entender um pouquinho melhor a cidade. Então isso, na minha visão, é papel. E eu cobro muito disso. Eu cobro muito isso. Eu acho que é fundamental que todo esse pessoal que é o receptivo, né, os guardas municipais, eles estejam preparados para levar informação. Informação certa. Sabe que teve uma iniciativa da secretária de turismo aqui de Farroupilha, Regina, que inclusive ela me convidou para essa ação e eu achei fantástico. Foi convidado alguns representantes de hotéis, de postos de gasolina, a pessoa que, não o gerente, a pessoa que trabalha ali, que normalmente é para essa pessoa que vai fazer a informação. E a gente fez o roteiro
visitou o restaurante, visitou a vinícola, visitou, enfim, os gardens, alguns pontos aqui de Farroupilha, para que quando o turista peça informação, porque tudo que tu já vivenciou é muito mais fácil, Muito. né, de dar. E achei assim, claro, Caxias é muito maior, é um trabalho diferente que deveria ser feito, mas enfim, aqui eu achei fantástica essa iniciativa, né, de levar essa pessoa para conhecer, né? É isso. Além da pessoa conhecer, ela tem que receber informação, né? Sim. Então a gente precisa estar permanentemente qualificando as pessoas. E muitas pessoas têm interesse em se qualificar. Muitas mesmo. O que muitas vezes falta é provocação positiva, né? Sim. Que elas realmente entrem numa sala de aula com um curso lá de 20, 25, 30 horas para ter uma informação geral da cidade. E depois, obviamente, tu pode terminar isso com um passeio dos roteiros turísticos. Tu pode apontar os monumentos históricos que tem na cidade, né? Quem é que sabe dizer onde é que tem monumentos, onde é que tem estátuas aqui em Farroupilha, em Caxias? O que elas significam, O né? que significam, né? Aí tem a outra questão, né? O poder público tem o dever de manter esses monumentos históricos com informação, com as placas, dizendo o que é a localização, enfim. Aí cabe também ao setor público fazer isso. Né, que é manter isso ativo, vivo, para que as pessoas tenham informação. Então, acho que tem várias formas da gente, como vereador, trabalhar isso. Né? Tudo isso que a gente conversou aqui, na minha visão, é função do vereador provocar, cobrar, mas também incentivar. Né? Incentivar e mostrar a cidade, ajudar a vender a cidade. Então, acreditar, né? Acreditar, porque quantas festas aconteceram aqui na região nas últimas 2, 3 semanas? Né? Caxias mesmo teve a festa das colheitas, né? Que foi um sucesso, né? Deu 40 mil pessoas, né? Um público estimado agora. Aí teve Nova Pádua, teve Farroupilha, teve Bento. Quantos eventos aconteceram na região aqui e todas com muito público, né? Pinto Bandeira agora, final de semana, teve o maior sagu do mundo, né? Tudo isso acaba... As pessoas não ficaram só em Pinto Bandeira. Sim. Né? As pessoas foram daqui a pouco foram a Santa Teresa... Nova Pádua, Nova Roma, Monte Belo, circularam por aí. E um roteiro que eu sei que tu é um entusiasta, né, e que ajudou também a desenvolver, que é um exemplo da integração de municípios da Serra, que são os caminhos de Caravaggio, né, que é o exemplo claro e clássico assim de que quando vários municípios têm um objetivo enfim, se unem para fazer, né, acontece, né, tem acontecido, é um sucesso, né, e enfim, queria que tu falasse um pouco. Os caminhos do Caravaggio é uma grande demonstração, né, e agora tem outro que tá começando a funcionar, que é o Passo do Vinho, né, que Farroupilha também tá entrando no Passo do Vinho. Mas Caminhos do Caravaggio é um roteiro de 217 quilômetros, né? Vem de Canela até Farroupilha, e passando por Gramado, Nova Petrópolis, Caxias, e que tem tanto para os caminhantes, como tem a corrida, a ultramaratona Caminhos do Caravaggio, né? Também é um sucesso. É um sucesso, né? Terceiro ano, né? Quarto ano já. Quarto ano. Nesse ano, né? E então uma prova consolidada, que vem gente do Brasil inteiro para correr aqui. Né? Então, os Caminhos do Caravaggio, na minha visão, é um grande exemplo, né, de consórcio entre os municípios, que vai acontecer agora com o Passo do Vinho, né, que já está em funcionamento. Caxias aderiu, Farroupilha agora eu vejo que tá aderindo também. E o que vai ser o Passo do Vinho? Então nos fale um pouquinho desse. O Passo do Vinho é um novo roteiro, né, com hotéis, com pousadas, com vinícolas, que vai passar por Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Nova Pádua. Né, vamos fazer esse roteiro do Passo do Vinho. E já está atraindo, né? Já está sendo atrativo, porque as empresas que estão no roteiro, se eu não me engano, são... Eu posso estar te mentindo aqui, mas são mais de 30 empresas que já estão nessa... Já existem. Já existem. É só consolidar o roteiro. Estão se consolidando, né? E tenho certeza que vai ser mais um sucesso na nossa região. Né? Agora com o Farroupilha aderindo também. Nova Roma faz parte, então o Passo do Vinho é um novo roteiro criado aí que já está há 3, 4 anos sendo trabalhado, mas agora eu creio que ele vai entrar numa consolidação de novo roteiro.
E Felipe, né, eu acompanhei uma viagem muito interessante sua, que fiquei já inspirada em fazer o mesmo roteiro, né, que viajou com teu filho, né, para América Central, né, que não é um destino muito comum, muito óbvio que as pessoas procuram, né, mas que me pareceu, acompanhando pelas suas redes sociais, uma viagem incrível. Então, como foi? Porque a decisão de ir para América Central, como foi a experiência com teu filho? Gostaria que me desenrolasse. Eu gosto muito de visitar países que não são a lógica do pensamento, né? E eu comecei a organizar, a pensar essa viagem, a minha ideia era fazer 4 países, mas aí tava difícil fechar os voos para os 4. E aí eu fiz Panamá, Costa Rica e Guatemala, né? Levei meu filho de 10 anos junto, foi a primeira viagem internacional dele, e até muitas pessoas me perguntavam, bah, como é que tu fez com ele? Que programação, tanto que eu fiz um post sobre isso no meu Instagram, as pessoas que quiserem acessar é @fgremelmaier, né? E aí eu disse tudo aquilo que eu programei com ele, né? E de como a gente pode tratar melhor uma criança numa viagem dessas. Porque é uma viagem cansativa, por óbvio, né? Eu fiz Porto Alegre e Panamá, fiquei 3 dias no Panamá, Panamá, Costa Rica, E foram mais só 3 vocês dias. dois? E não, na última hora minha mãe acabou indo junto. Minha mãe quis fazer essa Vocês viagem dois? junto. Olha que viagem linda. Mas ia eu e ele. E aí minha mãe na última hora disse, não, eu vou com vocês. E ela acabou indo junto. E 3 países bem diferentes, né? Pra te ver como é uma coisa bem diferente da outra, minha mãe amou o Panamá. O Martim, meu filho, a Costa Rica. E eu, dos 3, a Guatemala. Então cada um teve uma opção, né? Mas países muito legais de visitar. Eu fiz as capitais, né? Eu não saí das capitais. Mas eu indico, porque a gente tem uma visão do canal do Panamá, que a gente só ouve falar, e aí tu estando lá acompanhando isso acontecer, né, o quanto está evoluindo o Panamá, é surpreendente a recuperação de prédios históricos, o sítio arqueológico que tem no Panamá Antiga, é incrível, algo, a gente poderia ficar aqui um programa inteiro comentando sobre isso, né, a Costa Rica é uma questão, a gente foi visitar um vulcão. E aí do Panamá para Costa Rica é aéreo. Aéreo. Panamá, Costa Rica. E o bom dessa viagem é que os voos eram noturnos. Então tu aproveitava o dia inteiro no país, pegava o voo à noite, chegava à noite lá, aproveitava o outro dia inteiro. Então não tinha essa dificuldade, né? E aí você tá falando da Costa Rica? E aí a Costa Rica, a visitação do centro histórico, que eu achei muito legal também, muito bonito. Fomos ao vulcão Poás, que é um vulcão em atividade. Que é novidade pra nós aqui, né? É novidade, Vê, né? e as crianças amam vulcão e falar de vulcão, de tsunami, de terremotos, eles amam falar sobre isso, né? E aí o Martim queria muito conhecer o vulcão, nós fomos até lá, o vulcão Poás, ele está a uns 40 quilômetros da capital, de São José. E aí depois o último destino foi a Guatemala, e aí me surpreendeu muito, porque a quantidade de museus, né, de monumentos históricos espalhados pela cidade. E nos 3 países, Aline, a forma como as pessoas nos receberam foi fantástica, né? E isso reforça a questão do engajamento comunitário, porque em todos os lugares que nós fomos, as pessoas nos diziam, vamos visitar aquilo, indicavam locais para visitar, indicavam restaurantes para a gente ir da sua cidade, né? E eu senti isso nos 3 países. Então tu acaba sendo muito bem acolhido, né? E te dá motivação para seguir. Que você gostaria que as pessoas que viessem até aqui tivessem o mesmo acolhimento. O mesmo acolhimento, né? Que a gente possa acolher. A Serra Gaúcha é muito acolhedora, né? E por isso que eu provoco os poderes públicos que eles qualifiquem as pessoas, porque quanto mais as pessoas tiverem informação, receberem informação correta, mais elas vão permanecer e mais vão vender a nossa cidade para fora. Né? Assim como eu estou falando bem aqui da cidade do Panamá, São José e da cidade da Guatemala, muita gente vem para Farroupilha, vem para Caxias e sendo bem atendida e bem recebida e tendo informação, vai sair falando bem e vai fazer com que outras pessoas venham para cá. Porque hoje a gente vive num mundo de influenciadores, né? Grandes influenciadores de viagens e tal, mas eu tava vendo uma pesquisa que, na verdade, as pessoas elas são mais influenciadas por pessoas próximas que viveram experiências reais, como, por exemplo, o teu caso. Eu nunca pensei em ir para Guatemala, mas acompanhando vocês lá e vendo o teu entusiasmo e do Martinho, eu adoro também, né, viajar com a minha filha, eu já tive vontade de ir. Pode ser que eu não vá esse ano que vem, mas já plantou uma sementinha, Claro.
né, de uma vontade de ir. Então, por uma experiência positiva tua, se daqui a pouco não fosse tão positiva, ficaria ali adormecido, né? É isso, e aí eu fiz questão, né, porque realmente muita gente me perguntou como é que foi viajar com o Martim. Porque, queira ou não, é uma viagem cansativa, né? E com Sim. criança, são 3 países, né? Muita troca de voo e muito passeio. E eu marquei a nossa quilometragem, do quanto a gente caminhou. E eu quis propor isso, proporcionar isso pro meu filho e pra minha mãe. Eu disse, nós vamos caminhar e conhecer a cidade. Nós vamos fazer roteiro, eu já monto os roteiros de onde eu quero visitar, enfim, procuro saber o distanciamento do hotel para se organizar. E tu sabe que foram 8 dias de viagem. Deu 90 quilômetros. Foi quase meio caminho de Caravaggio. Então nós caminhamos 90 quilômetros, eu, meu filho e minha mãe, nessas cidades, conhecendo museus, visitando parques, zoológico, né? Porque tu tem que incluir roteiros para criança, né? Então tem museu para criança, fomos assistir jogo de futebol, porque eu gosto muito, ele gosta também, fomos assistir 3 jogos de futebol nessa viagem. Né, um dos turismos um turismo que eu faço muito, que é o turismo esportivo, né, que é assistir futebol, assistir jogos, conhecer estádios. Faço muito isso, tanto que eu tenho uma página no Instagram que é 1000 Jogos e Estádios, né, que o ano passado completei 1000 jogos assistidos em estádio, então a gente procura também relacionar isso. E tem muito desse turismo voltado para o futebol, muito, tanto que, até te dar em primeira mão aqui, tem um paulista que estava morando na Inglaterra, que é o Mochileiro da Bola, tá no Instagram. E ele visitou muitos estádios na Europa, muito na Inglaterra, ele estava sediado em Liverpool, e na Inglaterra tem um desafio de tu assistir jogo nos 92 estádios das 4 primeiras divisões. E normalmente tem gente que leva 15 anos para fazer esse desafio, 10 anos, 5 anos, e ele fez em 1 ano só. Nossa. E aí ele tava voltando pro Brasil e aí um amigo meu, Ednei, que também viaja, trabalhou em cruzeiro, né, e conheceu o mundo inteiro trabalhando em navio de cruzeiro. Nós convidamos o Mochileiro da Bola, que é o Miguel, para vir a Caxias. E ele vai estar aqui, tá chegando aqui sexta-feira. Olha que interessante. Ele vem pra cá E o sexta-feira. Mochileiro da Bola é o Instagram dele também. É, Então, gente, já vamos seguir pra acompanhar. E ele vai atravessar, ele vai assistir futebol nos 27 estados da federação de moto. Que legal, de moto. Sozinho. Então ele vai estar assistindo o jogo do Caxias aqui no sábado, Caxias e Inter, e domingo ele vai a Erechim assistir Ipiranga e Grêmio. Nossa, Então ele já tá vindo, né? Ele já tá vindo. Ontem ele passou no Paraná e assistiu o jogo do Maringá com o Marcílio Dias. E agora o projeto dele é assistir jogo nos 27 estados do país. E ele aceitou nosso convite e vai estar aqui no final de semana. E vamos acompanhar então, né, gente? Felipe, olha só, o nosso tempo voa, né? Nossa, agora que eu vi. Eu queria te dizer que é um prazer recebê-lo aqui e que eu admiro muito o teu trabalho e admiro a tua forma de encarar a vida também, assim, desse equilíbrio, né, de viagens e trabalho e desse entusiasmo pelo esporte, pelo turismo. É um prazer mesmo te acompanhar, enfim, parabéns. Eu que te agradeço, né? Eu também gosto, eu te indico para muita gente acompanhar, né, os teus roteiros que tu organiza, tuas viagens, né? Viagens reais, né? Viagens reais, tem coisas muito legais, né, que tu fez aí, principalmente na África agora, né, que provocou muita gente, tenho certeza, essa tua fuga dos destinos tradicionais também, né? A África é algo que as pessoas normalmente não viajam, mas Foi uma viagem é legal, então quero te agradecer, dizer que a recíproca é verdadeira. E sempre que tu precisar, a gente está à disposição para vir aqui debater um tema que a gente gosta tanto, né? Que é turismo, esporte, cultura, prédios históricos, história da cidade. Estou à tua disposição. Obrigada. As portas também estão sempre abertas para qualquer novidade, qualquer viagem, qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado. Obrigada e obrigada a todos.